Olá, estamos de volta para continuarmos o tema deste mês. Estamos falando sobre o Evangelho da Verdade e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar com você e de você nos receber em sua casa. Nosso muito obrigado. Deus abençoe a família, que possamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, no entendimento das verdades eternas. Nosso propósito é falarmos de Jesus e este Senhor, este Salvador. O Evangelho da Verdade é o Evangelho anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, onde os profetas e apóstolos, obreiros, pastores, missionários se encarregam de anunciar as verdades eternas. Deus é por nós, por isso estamos certos de que temos uma palavra de vida para nós nesse tempo. Hoje queremos falar sobre o ministério da reconciliação. O que vem a ser o ministério da reconciliação? Com certeza, a reconciliação é propósito de Deus. Mas sabemos que a palavra reconciliação, ela está bem descartada no meio das denominações evangélicas. Há muitas divergências, muitas situações que geram desagravos, insatisfações, suspeitas, líderes que excluem, afastam os membros da comunhão local. E muitas vezes por motivos tão simples, tão desnecessário o desligamento. Então, é preciso entender que fomos chamados para reconciliar o homem com Deus. Não fomos chamados para separar o homem de Deus. Não fomos chamados para deixar à margem do propósito de Deus para as nossas gerações, o plano salvífico em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de lado, nós não podemos abandonar o nosso próximo, porque nós fomos convidados e enviados para trabalhar a reconciliação. Então, os resultados da ausência de reconciliação está explícito. Por que tantos membros afastados, tantas pessoas vivendo longe da realidade da igreja local? Então, nós temos que entender que o ministério da reconciliação corrige erros, corrige falhas. Ele não estabelece contrariedades, mas estabelece verdades que aproximam, que unem, que juntam o homem, ligam o homem a Deus. Então, essas ocorrências trazem problemas que desgastam o relacionamento. Então, para ministrar sobre o ministério da reconciliação, nós lemos o que está escrito na palavra de Deus. Hoje, o texto bíblico para nossa meditação está em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 18 até o 21. Vou fazer a leitura desse texto e observem que esse texto, por si só, já tem todo o entendimento, toda uma palavra direcional para estabelecimento do ministério da reconciliação. Portanto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que
somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 até o verso 21. O ministério da reconciliação, isto é, a restauração do pecador para estar com Deus. A restauração do pecador para uma vida de comunhão com Deus. Nós fomos enviados e o Evangelho da Verdade, ele ensina que pode o homem se reconciliar com Deus, restaurar a sua comunhão com Deus, reviver uma vida com Deus. Portanto, o pecado e a rebelião do homem, da raça humana, trouxeram como resultado hostilidade contra Deus e alienação de Deus. Então, essa rebelião provocou a ira de Deus sobre o homem. Portanto, mediante a morte expiatória de Jesus Cristo, Deus removeu a barreira do pecado e abriu um caminho para a volta do pecador a Deus. Observe com toda segurança: a reconciliação entra em vigor mediante o arrependimento, a fé pessoal em Cristo do pecador. A igreja recebeu o ministério da reconciliação para conclamar todas as pessoas a se reconciliarem com Deus. Esta ênfase que eu estou procurando aplicar é a mais pura verdade de Deus para mim e para você. Você tem em sua casa pessoas que ainda não estão reconciliados com Deus? Então, esse ministério começa na sua própria casa. Você tem na família pessoas que estão afastadas de Deus? Ministério da reconciliação precisa alcançar a sua casa e a sua família. Todavia, sou eu e você os responsáveis para levar a reconciliação do homem para com Deus. Queremos dizer, você não precisa continuar separado de Deus. Deus nos entregou a palavra de reconciliação. Você pode voltar para Deus. Venha para Jesus Cristo. Esta é a verdade do Evangelho da Verdade. O homem não precisa ficar afastado de Deus. Ele, em Cristo, trouxe o ministério da reconciliação no seu próprio corpo. Ele se entregou por nós. Ele se fez justiça para que nós pudéssemos ser justificados. É maravilhoso poder falar da justiça que em Cristo nos foi atribuída. Somos justificados pela fé por meio de Jesus Cristo. A beleza da obra expiatória de Jesus, a beleza da obra sacrificial de Jesus, a beleza da grandeza do amor de Deus em dar o seu próprio Filho para nos salvar, é mensagem da verdade, é o caminho da verdade. Nós queremos conclamar, ele se fez pecado por nós. Então, a Bíblia não diz em lugar nenhum que Jesus era pecador. Note, Jesus jamais foi citado por nenhum profeta, jamais foi citado por nenhum apóstolo, homem ou mulher de Deus, como pecador. Jesus permanece até hoje imaculado, Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele não pecou,
ele levou os nossos pecados sobre si. Deus Pai o fez objeto do seu juízo. Ele se ofereceu por nós. Ele se ofereceu. A oferenda na cruz foi do próprio Senhor Jesus. Então, ao sofrer o castigo na cruz, ele tornou possível a Deus perdoar os pecadores. Porque podemos alcançar o perdão de Deus? Porque por meio de Jesus isto foi tornado possível. Aleluia! Eu me alegro de falar estas verdades, me alegro de anunciar o Evangelho da verdade. Fico satisfeito em proclamar o Evangelho da verdade. E sabemos que este Evangelho já não é tão vivenciado, já não há uma pregação absoluta sobre o Evangelho da verdade. Ainda entendemos que muitos estão pregando um outro Evangelho, não este Evangelho, mas um Evangelho de engano, um Evangelho mentiroso, um Evangelho onde se apresenta um homem como mediador, uma mulher como mediadora, um Evangelho falso. O Evangelho falso está semeado e nós, no próximo encontro, vamos falar neste outro Evangelho. Nós vamos estudar um pouco sobre a epístola de Paulo aos Gálatas, falando sobre o outro Evangelho. Os irmãos da Galácia receberam a palavra através do apóstolo Paulo e se alimentaram do Evangelho da verdade, mas, decorrido um tempo, foi infiltrado no meio da igreja homens que trouxeram o engano, e muitos irmãos foram persuadidos a segui-los. Por isso, Paulo escreveu à igreja da Galácia para diverti-los e mostrar a sua preocupação. Quando ele diz: olha, eu me admiro que vocês já estejam fugindo da verdade. Meus irmãos e meus amigos, nós apelamos, não saia do Evangelho da verdade. Não saia do Evangelho que Cristo é apresentado como Senhor e como Salvador. Não há mérito em nós para sermos salvos. Não é deixar de comer ou beber, não é deixar isto ou aquilo que nos garante salvação. O que nos garante a salvação eterna em Deus é crer que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, para que fôssemos apresentados a Deus inculpáveis. Ele pagou a culpa. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Todos os males adquiridos pelo afastamento do homem para com Deus, em Jesus, ele mudou. É tempo de reconciliação. É tempo de reconciliar. Eis a mensagem que Deus nos deu. Reconciliai-vos já com Deus. Vem para Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a família. Até o próximo encontro. Aleluia.